Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Os preços dos transportes e gastos com habitação influenciaram na alta da inflação na prévia de novembro. Segundo o IBGE, o número é o mais alto para o mês dos últimos 19 anos. Puxado mais uma vez pela alta da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15 de novembro, teve alta de 1,17%. O número ficou um pouco abaixo do aumento registrado em outubro, de 1,20%. Para o mês, foi a maior variação desde 2002, quando registrou 2,08%. O IPCA 15 acumula alta de 9,57% no ano e 10,73% nos últimos 12 meses. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro. A maior variação e o principal impacto vieram do setor de transportes, com um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina foi mais uma vez a vilã da inflação, com alta de 6,61%, que representou o maior impacto individual no índice do mês. No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e em 12 meses de 48%. Em seguida veio a habitação. No grupo, a maior contribuição foi do gás de botijão, que subiu 4,34%. Os preços do produto já acumularam alta de 51,5% desde o período iniciado em junho de 2020. E a saúde e cuidados pessoais também influenciaram. Juntos, os 3 grupos contribuíram com 0,88 ponto percentual no IPCA 15 de novembro, o equivalente a cerca de 75% do índice do mês. E nos destaques internacionais, uma nova variante da Covid-19 foi detectada na África do Sul, país que registra um novo aumento de casos. O anúncio foi feito por cientistas nesta quinta-feira. O virologista Túlio de Oliveira disse em uma entrevista que a descoberta é motivo de preocupação. A variante com o código científico B11529 tem um elevado número de mutações. Também foi detectada em Botsuana e Hong Kong, entre viajantes procedentes da África do Sul. O ministro da Saúde sul-africano, Joe Pala, afirmou que a variante é muito preocupante e é a fonte do aumento exponencial do número de casos constatados no país. Os contágios dispararam a mais de 1.200 casos na última quarta-feira, contra apenas 100 por dia no início do mês. No ano passado, a África do Sul detectou a variante Beta, mas atualmente o número de infecções está em alta por causa da variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia. Com quase 2.950.000 casos e mais de 89 mil mortes, o país é o mais afetado do continente africano pela Covid-19. A crise sanitária provocada pelo coronavírus vem produzindo trágicas marcas na Alemanha. Mais de 100 mil pessoas morreram de Covid no país desde o início da pandemia. As autoridades locais confirmaram um novo recorde diário. Nas últimas 24 horas, foram registradas 351 mortes. O Instituto Robert Koch do governo federal ainda registrou 75.961 novas infecções, também um novo recorde diário para a maior economia da zona do euro. A média móvel atingiu um pico máximo de 419,7 contágios por 100 mil habitantes. A pandemia é o principal desafio para a nova coalizão governamental, que deve assumir o poder em dezembro, após o acordo anunciado entre social-democratas, verdes e liberais. O foco da doença se propaga por toda a Europa, atualmente a região do mundo mais afetada pela pandemia, com mais de 2,5 milhões de casos e quase 30 mil mortos em uma semana. E a situação é mais grave em países com taxas de vacinação abaixo do esperado, como acontece na Alemanha e na vizinha Áustria, onde o governo retomou o confinamento da população. No caso alemão, a taxa de vacinação da população completamente vacinada é de quase 69%, abaixo de outras grandes nações europeias, como Espanha, França ou Itália. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a variante Delta da Covid. De acordo com a entidade, a mutação reduziu a eficácia das vacinas
contra a transmissão da doença para 40%. Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor. Manifestantes incendiaram nesta quinta-feira vários edifícios na capital das Ilhas Salomão, no segundo dia de distúrbios contra o governo e a comunidade chinesa, o que levou a Austrália a anunciar o envio de forças de paz a pedido do governo do arquipélago. Nas imagens é possível ver uma multidão que desafiou o confinamento decretado pelo governo e tomou as ruas. O primeiro-ministro australiano se posicionou contra a mobilização incendiária. Scott Morrison disse que não é intenção do governo australiano intervir nos assuntos internos das Ilhas Salomão, mas anunciou o envio de forças de paz a pedido do governo do arquipélago. A situação permanece volátil com grandes multidões em movimento. A força policial das Ilhas Salomão foi sobrecarregada. Há 1 hora recebemos relatos de mais prédios pegando fogo na estrada principal no centro, incluindo um grande prédio comercial e uma agência bancária. Este é o segundo dia de distúrbios contra o governo e a comunidade chinesa. Na quarta-feira, centenas de manifestantes já haviam provocado incêndios, incluindo uma delegacia. Eles tentaram atacar o parlamento para derrubar o primeiro-ministro Manasseh Sogavare. O chanceler discursou nessa quinta nação e lamentou o que chamou de acontecimento triste e infeliz que busca derrubar um governo democraticamente eleito. A maioria dos manifestantes em Honiara procede da ilha vizinha de Malaita, cujos moradores se consideram ignorados pelo governo e criticam a decisão de 2019 de mudar o reconhecimento diplomático de Taiwan para a China. Várias comunidades de Malaita estabeleceram vínculos com Taipei e suas autoridades criticam a aproximação com a China, rejeitando os projetos de ajuda financiados por Pequim. A capital, Honiara, registrou distúrbios após as eleições de 2006, quando o distrito de Chinatown foi alvo de ataques por boatos de que os negócios vinculados a Pequim haviam fraudado a votação. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.